Bora lá então, revisão da quarta-feira, dia 15 de maio. Bora, Março. Galera, bora. Bom, galera, então, assim, ó, conforme a gente falou ontem na nossa revisão, tirando o dia de hoje, tá? O movimento de ontem, o que que a gente fez aqui? A gente seguiu dentro do range, né? Ó, o nosso fundo e o nosso topo. Ó, a gente seguiu aqui dentro ontem, nessa região, no movimento do mercado. Hoje, o que que aconteceu? Hoje o mercado abriu em gap de baixa, rompendo essa estrutura aqui, tá? Então, se ele rompeu, qual a expectativa? É que ele faça o rompimento e que ele volte para testar, para depois, talvez, seguir na direção de baixa, tá? Pode ser que isso aqui seja só um sweep do gráfico maior? Pode ser, pode ser. Mas, no gráfico menor, o que que a gente fez? Então, a gente tinha um movimento de um range, a gente rompe esse movimento do range, volta para testar e segue. Ou, como eu falei, isso aqui pode ser só uma manipulação. Vamos ver se o mercado vai seguir ou não, tá? A princípio, o que que ele está fazendo? Ele desceu e agora ele subiu montando liquidez. Para onde? Para baixo. Ó, o mercado faz esse movimento e agora ele está subindo assim, ó. Se ele está subindo assim, ele está fazendo fundos, ó. E fundos assim, a gente sabe que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma liquidez que o mercado está montando para depois fazer o quê? Dar uma pancada para baixo, tá? Aí se ele vai romper o fundo, aí a gente não sabe. Mas que ele está criando essa liquidez para cima, ele está. Bom, vamos falar aqui do mercado. Abrimos em gap de baixa, tá? O mercado fez esse baita spinning top aqui, que é o mesmo dos 60 minutos. Tá? Então, o que que a gente fez? Marquei a máxima, marquei a mínima desse candle de 60 minutos, e aí a gente vai ver para onde o mercado vai andar, certo? No gráfico de 5 minutos, o que que ele faz? O mercado vai até o fundo, faz um sweepzinho ali embaixo, bem curtinho, tá? Ele fez um sweepzinho e voltou a subir. A gente tinha os eventos de notícia, então essa movimentação dos pavio aqui são de notícia. E isso aqui bagunça todo o gráfico, tá? Então a máxima, mínima, aí faz uma mínima mais baixa, uma máxima mais baixa. Mas ao mesmo tempo, tá? Depois ele deixa um topo duplo aqui. O mercado vai lá em cima, desce, sobe, faz uma quebra para cima e depois, logo então, quebra para baixo. Fazendo isso, o que que ele está dizendo? O mercado faz esse movimento aqui, ó, na minha visão, ó. Perna de impulsão, sobe, faz um pullbackzinho, uma correção, ganha a máxima e depois perde a mínima. Nesse movimento aqui, a gente faz uma troca de característica. Tanto que eu olhei para ele e eu disse, olha, o mercado está fazendo um choque aí, aqui. Então, se ele faz um choque, o que que a gente faz? A gente marca uma região de order block, tá? Uma região POI, para a gente entrar. Quando ele chegar nessa região, bater, a gente vender. Então, lá no gráfico de 1 minuto, dá para a gente ver melhor. O mercado faz a troca de característica, aqui, ganhou a máxima, veio e perdeu a mínima. Perdeu, fez esse movimento, a gente já puxa a FIBO. Puxou a FIBO, em região de 50% e 38,2, o que que a gente faz? A gente marca a zona. Eu marquei a zona, o mercado foi lá, bateu, a gente entra vendido nessa região, tá?
stop acima da região. O alvo, ou a gente vai pegar os nossos 350 pontos, que daria exatamente no fundo, ou tenta se espichar, tá? Até comentei aqui na sala que o alvo dessa operação, para mim, era o fundo, certo? Por quê? Acreditando numa continuação do movimento. Só que o mercado não continuou, certo? Nós tínhamos esse pavio aqui, ó. Só que o que que acontece? Eu até marquei esse pavio aqui, mas eu não vi uma troca de característica aqui que eu gostasse de enxergar ela. Tá? Não, não fez esse movimento que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Um topinho, um fundo, ó. Olha como é um movimento diferente. O mercado mostra volume de venda. Ele vem, volta e vai, tá? Então eu não tenho esse movimento. Ele faz um choque aqui, ó, muito do cachorreiro. Eu até marquei ele no início do dia. Não sei se vocês lembram. Eu coloquei uma linha aqui nessa região, ó, vermelha, tá? E eu até iria comprar aqui. Vocês acham que devem lembrar do início do dia. Eu fiz isso aqui, aí o mercado foi lá, eu marquei a região, tá? Não era bem essa região, era aqui, eu acho, se não me engano. Não, mas não me lembro, agora é. E aí eu fiz isso aqui, ó. Tinha marcado. Aí com Sim, o exatamente, evento Márcio. da... Até eu comentei do Spin Top ali, que eu falei, ah, eu vou comprar ali no Spin Top, lembra? Isso, Exatamente. exatamente. Aí eu tinha marcado essa região. Só que deu o evento da notícia, o mercado vem aqui, já pegou o movimento. E aqui, galera, quem se por alguma aventura entrou aqui, o stop estava grande, tá? Não respeitava os 150 pontos. O stop dessa operação teria que ser aqui, ó. E para dar os 150 pontos, então, teria que diminuir aqui ou entrar mais abaixo, tá? Mas o stop estava grande. Mas igual, quem pegou, se alguém pegou, ele pagou aí numa paulada só, né? Sem pensar. E aí, galera, o mercado aqui deu a vendinha, pagou os 350 pontos. Se alguém me escutou e quis levar até o fundo, se azarou, né? Se não pegou, também perdeu os 350. Quem pegou e pegou os 350 está com dinheiro no bolso. Aí temos esse fundo. O mercado aqui, para mim, no 1 minuto eu não vi compra, tá? Não enxergo compra aqui no 1 minuto. Indo para os 5 minutos, indo por 5 minutos, a gente até enxerga uma compra. Como? Naquele padrão, já que eu ensinei para vocês, que eu falei nas aulas. Aquele padrão de não rompimento. Então, a gente tem aqui um não rompimento, a gente tem aqui um não rompimento, a gente tem aqui um não rompimento. Então, tem 4 candles. Aqui, a gente tem um rompimento. Então, neste padrão aqui, abriu compra. Tá? Neste padrão aqui dos 5 minutos. Aquele que a gente sempre fala. Pelo 1 minuto, eu não vi compra. Tá? Pelo 5, se eu estivesse olhando, esse padrão eu entraria comprado neste candle aqui. Tá? Um stop aonde? No fundo. O stop tem que ser no fundo. Alvo máxima. Por quê? Porque isso aqui poderia ser simplesmente uma liquidação de contratos. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um movimento de order block de 5 minutos. Tá? Mas pagaria os 350 pontos, certo? Buscando a liquidez. O mercado sobe. Aqui a gente tinha um topo.
Aqui a gente tinha outro topo. E nós tínhamos o topo máximo lá em cima, tá? Olhando para o gráfico de 5 minutos, certo? Nem foi no 5, foi no 1 que eu entrei. Olhando para essas máximas aqui, ó, tá? Tinha essa máxima aqui. Eu entrei aqui, vendido, acreditando que o mercado daria segmento para baixo ainda. Eu só mudei o meu viés a partir do momento que ele ganhou essa máxima aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui ele fez um choque e aqui ele confirmou com boss. Então, eu tenho um boss e eu tenho um choque. Então, para mim, o mercado poderia até ir lá em cima, isso aqui como liquidez e voltar a descer. Poderia fazer esse movimento. Não fez. Então, aqui nessa máxima, eu marquei essa máxima aqui também, marquei esse order blockzinho aqui, ó. Marquei esta região e marquei esta região aqui. Mas tinha as linhas em cima. Ou seja, sempre que tiver uma linha em cima, corre o risco do mercado fazer um sweep, tá? Corre risco. Por quê? Porque não é topo. Pode fazer só liquidação dos contratos e voltar a descer. Então, eu tinha essa região, tinha essa ordem, esse ordem block aqui e tem essa outra região. Perceba que aqui, ó, liquidez muito próximas, tá? Liquidez muito próximos. Então, o que que é ideal aguardar? Esperar o mercado chegar nessa região, tá? E aí tu vê se ele está perdendo força ou não. Por que que eu entrei aqui em cima? Porque aqui o mercado perdeu força com esse cara. Aqui, nesse order block, o mercado chegou, segurou e aqui ele faz um candlezão para cima. Então, eu esperei. Entrei. Meu stop acima do topo. O mercado desceu, voltou, desceu. Pensei que ele ia, tá? Nessa região aqui, pensei que ele ia, a partir desse momento, ele não foi mais, tá? Ele até chegou a fazer um choquezinho aqui, ó, nessa região, desceu, voltou, e eu pensei, ó, agora tem um Fair Value Gap, ele vai descer, vai voltar para mitigar o Fair Value Gap e vai descer. Só que subiu, tá? E aí eu abortei a minha missão aqui, eu fiquei analisando, ele chegou aqui, quando ele começou a ganhar força, eu cliquei, zerei na mão mesmo. Mercado subiu, chegou nessa região, eu fiquei aguardando. Não quis entrar nessa operação aqui, tá? Ele fez até um choque aqui, fez aqui, tá? Deixou um Fair Value Gap nessa região, deixou uma zona aqui, tá? Mas eu não quis entrar nessas operações aqui. Eu tinha a convicção de que ele iria buscar a região lá de cima, tá? Por quê? A média de 200 períodos e a média de 20 períodos, ela é um preço médio. Então, nós tínhamos aqui a média de 200 períodos, lá naquela região, lá, perto do topo. Então, essa média de 200 períodos é a média de 20 de 60 minutos, igual ontem, tá? É uma média que o preço, os 60 minutos, ele respeita muito essa média de 20 períodos. Vocês olhar aí, vocês vão ver, é o preço médio, tá? Um time frame menor ainda, o candle pode ser um candle de 30 minutos, mas ele vai andar bem, tá? Então, tinha essa média aqui vindo e eu fiquei aguardando essa máxima aqui. O que que eu comecei a fazer aqui, galera? A gente tem que criar sempre um contexto, né?
Não dá para simplesmente, vou entrar por entrar. Não sei nem por que que eu estou entrando. Não é, eu estou entrando aqui só porque é um topo. Não estou entrando aqui porque é um topo. Estou entrando aqui porque eu tenho que criar um contexto, tem que ter uma historinha. O que vai me fazer querer vender nessa região aqui? Qual é o contexto que eu comecei a analisar? Primeiro, Fibonacci. Conforme ontem a gente falou, perna de impulsão, perna de correção. Quase sempre, 90% das vezes, o mercado vai fazer esse movimento. É uma regra? Não, não é uma regra. É uma lei? Não, não é uma lei. Mas isso aqui vai dar mais certo do que errado. Puxa fio. Por que puxar a fibo desta forma aqui que eu estou puxando? Porque eu estou puxando do movimento macro, não de movimento micro. Movimento macro, gráfico de 60 minutos é o que manda no jogo. Lembra sempre, os time frames maiores são os caras que mandam no jogo. Então, eu estou puxando lá do topo ao fundo. O topo mais alto, lá naquela região, pode ser até daqui, se quiser. Ó. Até daqui fica até melhor, tá? Puxar lá daquele topo a esse fundo. Por quê? Como eu expliquei antes, o mercado vem de lá, ó, tá? Vem de lá de cima e faz esse movimento. Para cá, certo? Para correção. Então, a correção disso aqui, 38,2 está lá em cima. Já é a zona de venda que a gente sempre fala da retração, galera. Já é uma resistência lá em cima. Então, eu tenho uma resistência e eu tenho a média de 20, de 200 períodos como resistência. Bom, olhando aqui para baixo agora, o que o mercado está fazendo? O mercado está subindo. Ou seja, ele vinha numa pernada e agora ele está subindo. Nessa subida, ele vai fazer movimento de fluxo, pivô, rompimentos para cima. E eu quero saber até onde esse rompimento aqui vai. Ó. Eu posso fazer assim, ou eu posso simplesmente fazer o espelhamento disso aqui, para saber até onde ele vai. Tá? Se nós pegar o primeiro pivô, o pivô mais baixo aqui, o fundo mais baixo, a partir do movimento que ele faz, este movimento e esta correção, tá? Para lá. Se eu pegar o pivôzinho mais baixo, o último, eu tenho isso aqui e eu tenho isso aqui. Vou botar numa cor azul. Ó. Esse rompimento aqui, ele tem o primeiro alvo. Ele tem o alvo de 100%, que é 100% deste pivô aqui, deste rompimento para cima. E ele tem o terceiro alvo. O terceiro alvo é considerado o último alvo. Ou seja, já é a projeção de 161,8 para frente, ou seja, é 100% mais esse pivô para frente. Então, é a projeção da onda 3 que o mercado considera. Onda 1, onda 2 e onda 3. Por isso, 161 para frente. É a onda mais longa que o mercado pode fazer, conforme Elliott. Tá? Após ele fazer esse movimento, ele vai fazer onda 4 e onda 5. E depois a correção. Tá? Tendo mais essa confluência. Então, eu tenho 3 motivos para vender aqui em cima. Tenho média de 260, tenho o terceiro alvo do pivô de rompimento lá para cima, tá? Tenho o terceiro alvo e eu tenho 38,2 da projeção macro. Então, são 3 motivos que eu tenho para vender. Contexto. Mas garantia que o mercado vai cair? Claro que não. É só uma venda.
mas é uma história que a gente conta, é um contexto que a gente cria. E além do que, nós temos o quê? Um topo de liquidez. Então, mais um contexto para estar vendendo aqui em cima. Certo? Então, esse é o contexto todo dessa vendinha final aqui. A gente cria. O mercado agora para fazer o retorno aqui para baixo, tá, galera? Ele está subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai fazer A, B, C. E depois ele vai se decidir para onde ele vai. Mas para ele voltar a cair, ele tem que perder o último pivô. Ou seja, para vender, para ele virar vendedor. A nossa venda foi contra a tendência. Para ele virar vendedor e a gente vender a favor da tendência, ele tem que obrigatoriamente perder este fundo, fazer uma correção e romper para baixo. Aí ele vira o fluxo, passa de comprador para vendedor. Então, fluxo comprador tá para cima, segue o fluxo. Para ele virar vendedor, perde o último fundo, corrige até 50%, rompe fundo. Aí o fluxo passa a ser vendedor. Nossa venda, voltando a dizer, é contra a tendência, que no momento essa tendência ela é compradora. Certo? Não sei se alguém tem dúvida. Se não tem, Pergunta, pessoal. Uma dúvida? É isso aí, Márcio. Sem dúvidas. Galera beleza, sabe então. tudo. Ó, agora ele bateu no order block do 15, fez um choke. Se voltar no 50% aí eu vou comprar. Porque ele está fazendo a onda de correção. Vai, vai sossegar, já não fez a tua pontuação já? Não, falta 100 pontos. Que bom. Lembra que meta apenas é um parâmetro para Pois é, ver né? Mas é que tá tão como a bonita gente essa está indo, entrada. né? Pode olhar aí, order block no 15, fez um choke Não é bonito uma agora, obsessão, decente. Tem dias que a gente aceita o que o mercado dá, né? Os dias que a gente não Ele aceita. tem que fazer a correção dessa onda agora. Tu tem algumas coisas que tu tem que ver aí. Comprar em zona premium já é um problema para tua vida. Ó, tu tá em zona premium, ou seja, o mercado já tá caro aqui para fazer compras. Ideal de fazer compras para ti nesta região. Aqui já tem um problema. Segundo, não tem um order block aqui que fez um sweep. Esse order block que não fez sweep de nada. Entendeu? Então, pode ser uma indução. Esse cara aqui é melhor que esse aqui, porque esse aqui fez sweep. Ah, verdade mesmo. Boa, Esse boa maluco aqui não lembrança. fez sweep. Então, ele pode ser uma indução, para te induzir a comprar e te estopar. Então, toma Concordo. cuidado. Concordo. Beleza, galera? Fechou. Valeu, Márcio. Valeu, pessoal. Mais um dia. Até amanhã. Vou Valeu. deixando um abraço para vocês, então, e até amanhã, galera. Amanhã a gente está junto de novo. Espero que amanhã o mercado seja um pouquinho melhor, porque ele está bem ruim. A gente saiu de uma consolidação, mas tomara que ele siga aqui para baixo, tá? Se ele não seguir aqui e voltar aqui para dentro e permanecer nessa região aqui, a gente já está consolidado há muitos dias, né? Então ele voltou para dentro da consolidação, precisa sair agora dessa consolidação de novo. Feito? Um abraço para todos. Abraço. Até amanhã.